Você já passou por um momento em que você se sentiu perdida? Como se a vida por fora estivesse um caos e dentro de você também? Há 21 anos atrás foi a época que eu tive a minha filha. E nessa época eu me senti muito perdida, sem saber o que fazer, sabe? Eu morava sozinha com ela nessa época e eu estava desempregada. E eu olhava em volta e a minha casa tava um caos. Tava tudo bagunçado, sabe? E eu nunca gostei de bagunça. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de manter tudo organizado. Só que nessa época eu tava tão sem força, tão sem saber o que fazer, que a minha casa eu fui começando a deixar pra lá. Na verdade eu comecei a deixar tudo pra lá. E isso começou a me chatear muito. Uma noite eu olhei pra minha filha, né, depois de eu ter amamentado, de eu ter trocado a fralda dela. Eu comecei a chorar porque eu fiquei pensando, eu não tô proporcionando pra minha filha aquilo que eu queria. Eu queria um ambiente agradável, né? E eu não tava proporcionando aquilo pra ela. E aquilo começou a me chatear muito. Nessa noite eu chorei muito. Eu chorei tanto que eu acabei dormindo, né? Peguei no sono e acabei sonhando comigo arrumando a casa, eu limpando a casa. E quando foi de manhã, eu lembrei do sonho. E aí eu peguei e falei assim, é isso que eu tenho que começar a fazer. Eu tenho que começar a organizar tudo de novo. E aí foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei pela minha prioridade, que era a minha filha. Então eu comecei a organizar as roupas dela. Então eu lavava, passava, organizava em mudas já, né, da troca. Aí arrumei o berço, arrumei a cômoda dela, tudo bonitinho. E eu comecei a, separar por dias da semana, cada cômodo da casa. Então, por exemplo, na segunda-feira eu arrumava as roupas dela. Na terça eu arrumava a sala. Então, assim, e eu organizei o horário de tudo. Horário para dar banho, horário das mamadas, o horário da troca. E toda vez que ela estava dormindo, eu estava organizando uma parte da minha casa. Gente, isso mudou totalmente a minha vida, assim, porque eu comecei a me sentir mais calma e eu me sentia no controle já da situação. Aquilo me transformou de um jeito que eu nunca imaginei, assim, sabe? Que uma organização da casa, uma organização no meu tempo, pudesse fazer tanta diferença na minha vida. Com isso, tudo começou a mudar. A minha filha começou a ficar mais calma, mais tranquila. Eu comecei a me sentir melhor, porque eu me sentia mais preparada para aquilo. E tudo foi se organizando. E um dia eu fui no mercado com ela e eu vi uma placa no mercado que estava precisando de operadora de caixa. Eu falei, eu vou me inscrever. Aí eu entrei no mercado, expliquei, né, que eu estava desempregada, tal, não sei o que. Ela falou assim, me manda um currículo. Aí eu fui pedir pra minha amiga fazer um currículo pra mim e mandei. Mas eu fiquei tão certa daquilo que ia dar certo, que tinha uma creche perto da minha casa, só que ela era particular na época. Hoje não tem mais essa creche, mas na época tinha. E eu fui lá perguntar como é que eu fazia pra escrever a minha filha. Ela falou assim, olha... Aí ela falou o preço, né? Aí eu falei assim, gente, eu não vou ter condições de pagar esse preço, né? E esse horário que tinha lá era exatamente o horário que ia bater certinho pra eu poder trabalhar e depois ir buscar ela na creche, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu preciso trabalhar, né? E aí a moça da creche me ligou e falou assim, eu consegui um formulário pra você tentar a bolsa, pra poder você conseguir colocar sua filha na creche. Aí eu falei assim, tá, então eu vou passar. E hoje vou preencher, né? E aí, vamos ver o que vai dar. Eu fui lá, peguei, preenchi o papel, tudo certinho. E eu tava crente que aquilo ia dar certo, né? Porque eu fiquei pensando, e se eu consigo a vaga na creche, eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Eu vou ter, por exemplo, se eu conseguir a bolsa, eu vou ter que pagar. Mas se eu ainda nem arrumei um emprego. Mas eu falei assim, eu vou fazer, sabe? Algo dentro de mim falava, faz, vai em frente. E aí eu peguei e fiz o papel, levei pra ela. Ela falou assim, olha, geralmente eles aprovam com 50% de desconto. Eu nem trabalho eu tinha.
E aí eu falei assim, então tá bom, né? E deixei, fui pra casa, continuar fazendo as minhas coisas. Gente, eu tinha horário pra tudo, tudo. Eu acordava e já tinha planejado um dia anterior o que eu tinha pra fazer. Então tava sempre tudo organizado já na minha casa. E aí a moça me ligou da creche. Olha, Renata, eu tenho uma boa notícia pra você. Eu consegui pra você 80% de bolsa pra sua filha. E eu falei, meu Deus. Graças a Deus, né, que eu consegui. A gente geralmente conseguia 50%, eu consegui 80%. Foi muito bom pra mim, assim. A minha filha ia tá numa creche que era do lado da minha casa. E eu falei, tá, mas e como é que eu faço, né? Ela falou assim, olha, pra garantir, você tem que pagar a matrícula e pagar a primeira mensalidade pra, tipo, garantir a bolsa, né? Falei, e agora? Aí eu fui conversar com uma amiga, né? Ela falou assim, Renata, eu vou te emprestar meu cartão, mas você promete pra mim que assim que você receber, você vai me pagar. Eu falei, tá bom, eu vou te pagar. Aí fui lá, paguei, né? Fui com ela, tudo, paguei. E quando foi 2 dias depois, me ligaram do mercado, me chamando pra fazer uma entrevista. Aí eu fui, fiz a entrevista, tudo. Gente, aquilo pra mim foi sensacional, assim, porque vocês perceberam que por causa de uma organização que eu fiz na minha vida, tudo começou a fluir. Eu transformei a energia negativa em uma energia positiva e tudo começou a fluir na minha vida. Então, quando as pessoas falam que a organização muda, transforma não só o nosso exterior, como o nosso interior também, faz sentido. Acreditem, porque realmente é assim que funciona. Quando o nosso exterior está bagunçado, tudo fora do lugar, isso interioriza na gente também. Porque a nossa mente está enxergando aquilo e a nossa mente passa o comando pro nosso interior de que tá um caos. E a gente começa a sentir esse caos dentro da gente também. Então, hoje eu quero deixar esse relato para vocês sobre a organização e sobre confiar. Você viu que eu fui, mesmo sem eu ter um emprego, eu fui lá, eu fui atrás da creche dela, eu já fui me preparando para que se me chamassem, eu já tá tudo no esquema, tudo já preparado. E isso eu consegui fazer porque eu estava me organizando antes. Então a organização que eu fiz na minha casa, ela mudou totalmente o rumo da minha vida. E isso transforma a gente. Então você que está passando por um momento desse, de você estar se sentindo assim, um caos, que a vida está um caos, e você percebe que o seu exterior está bagunçado, começa a organizar ele. Comece por prioridades. O que é a sua prioridade hoje? O que é mais importante para você organizar hoje? Comece pelo pouco, sempre pelo pouco. Nunca tente fazer mais do que você pode, porque isso vai te desanimar. Então comece pelo pouco. E você vai ver como tudo vai começando a fluir na sua vida. Tudo muda. O nosso interior é muito espelhado no nosso exterior. Então tudo que você vive de fora está internizado em você. Então começa, se você não consegue fazer, arrumar o interior primeiro para organizar o de fora, começa ao contrário. Comece a organizar o de fora que o interior vai começar a funcionar também. Então é isso, gente. Esse é o meu relato de hoje para vocês. Beijo, fiquem com Deus.